Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por acaso, vocês reconhecem esse rostinho? E agora, se eu tirar a maquiagem, ó, limpa, tira toda a maquiagem, tira esse disfarce. Estão reconhecendo quem é? Eu confesso pra vocês que eu tava bem chateada com os acontecimentos dos últimos dias, mas aí eu me toquei. Toda história tem um vilão. Todo herói tem seu arqui-inimigo. Eu achei o meu. E a relação ainda melhor, ela é mais interessante se, antes deles se odiarem, eles fossem amigos. Eu já fui nos estúdios da Warner quando eu era novinha. Quem diria que eu estaria aqui? Ai, Nath, são bots, não é nada pessoal com você. Bots? Bots? Você tá me falando agora que robô existe? Gente, pelo amor de Deus, para de assistir Teoria da Conspiração, tá? É óbvio que é pessoal. Deixa eu ter um arqui-inimigo, com licença. Enfim, alguns de vocês perceberam, outras pessoas imaginam que não, mas o meu último vídeo do canal desapareceu. Por quê? Ele foi bloqueado pela Warner. E ainda tem um nome difícil de falar, tá vendo? Eu passei os últimos dias recortando tudo que dava pra tentar não ser bloqueada mais, mas toda vez que eu arrumava alguma coisa, eles me bloqueavam por outro motivo. Então, assim, não teve jeito. Ah, por favor, me deixe em paz. Machuca, para com isso, machuca. Não é a primeira vez que algum vídeo meu é bloqueado por causa de direitos autorais, só que aí eu só recorto a parte que deu problema e o vídeo volta. Muitas vezes ele volta desmonetizado, mas pelo menos ele tá lá. Pelo menos os comentários foram salvos, entendeu? E o vídeo dá pra assistir. Só que dessa vez não deu mesmo. Eu até poderia contestar, porque realmente é um conteúdo transformativo, mas depois de muita pesquisa eu vi que essas grandes empresas enrolam bastante os criadores, pode demorar um mês, e aí dá errado, aí você tenta de novo e demora mais tipo assim, muito tempo, sabe? Então eu desisti. Imagina, ficar mais de um mês esperando e depois o vídeo não volta. Foram muitas mortes essa semana, sabe? Primeiro meu cabelo. Hip Malfoy. Voa, moleque. Voa alto. Não vai pra baixo porque você vai cair na Warner. Vai pra cima. Enfim, então eu tô postando vídeo de novo, só que ele tá todo remendado. Ele tá um pouco diferente. Galera, remendar tudo, acelerar as cenas, colocar efeito. Nada adiantou. Os lazarentos dos bots me acharam e bloquearam meu novo vídeo. A minha última tentativa vai ser agora, tentando dublar os atores. Vai ficar uma merda. Desde quando ser promíscuo é um crime nessa família? A Delarte fez um trabalho sensacional com esse filme e é uma pena vocês não poderem ouvir aqui. E as cenas românticas agora, em vez de vocês ficarem, ai, que fofinho, vocês vão ficar, que tosco. Pim, pim, pim. Mãe, vem me buscar, por favor, esse rolê tá muito estranho. Por favor, assistam de novo ele, porque deu tanto trabalho. Ai. Pra mim, o pior de tudo é perder os comentários, na moral. Então, se vocês lembrarem o que vocês escreveram no último vídeo, coloca de novo, porque aí a gente tem registrado. Além de ajudar no algoritmo, óbvio, esse vídeo teve muitos comentários fofinhos de vocês falando da nostalgia que vocês sentiram assistindo esse vídeo, que da Magia e Sedução foi o primeiro contato que muita gente teve com bruxaria. E mesmo quem não assistiu o filme gostou do vídeo e falou coisas fofinhas também. Então, gente, de verdade, posta de novo. Tipo assim, isso aqui, ó, tem preço pra isso? Não tem. E agora ele tá perdido. Então, assim, muito obrigada a todo mundo que já assistiu e vai assistir de novo. E se você não tinha visto, tudo isso que eu falei agora ficou meio confuso, né? Espero que vocês tenham entendido. Agora dá risada pro tio. Dá risada. Como a bruxa faz. Ó, queria mostrar pra vocês a minha nova bolinha de estresse. Isso aqui, ó, é o máximo de gore que vocês vão ver hoje. Acabou o gore, chega, acabou. Eu sei que vocês queriam continuação de Terrifier 2. E eu realmente estava escrevendo o roteiro. Eu parei ele na metade, porque a minha cota pra nojeira acabou por enquanto. Eu vi um monte de comentário. Ai, você é tão fraquinha. Nossa, mimimi, blá, blá, blá. Gente, é verdade, sou mesmo. Quando eu fixo num assunto, eu costumo sonhar com ele também. Então, assim, depois de ter passado todo o tempo que eu passei fazendo o vídeo do 1, quando eu comecei a fazer o roteiro do 2, eu já tava tendo pesadelos com aquele palhaço há dias. Eu realmente estava tendo pesadelos que eu estava perdendo partes do meu corpo. Eu preciso de uma pausa. Por enquanto. Não sei. Pra sempre?
Talvez. Será que um dia eu vou falar de Terrifier 2? O que acontece no Triângulo das Bermudas? Por que você soca fofo? Mistérios que continuam sem resposta até hoje. Eu preciso de uma pausa de falar de filmes que têm assassinato, ressuscitação, figuras sobrenaturais e medo, para falar de um filme que tem assassinato, ressuscitação, figuras sobrenaturais e, em vez de medo, romance. Da Magia à Sedução é um dos meus filmes favoritos para assistir quando eu quero relaxar, recuperar minha sanidade mental, que é o caso agora. Eu também tô gripada, então perfeito! E agora que eu também sou uma ex-morta, que foi obrigada a voltar graças ao ritual de belas mulheres, eu simpatizo com esse filme em níveis espirituais. Ai, caralho, eu esqueci de cortar a etiqueta da minha blusa e agora tá incomodando. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas tá escrito Cadelinha da Nicole Kidman. Segurem os seus maridos, meninas. Uhul! Bem evidente que eu sou loira, né, de cabelo curto, mas agora o meu cérebro me convenceu de que eu tenho que ficar com o cabelo longo, com franja e ruivo. Porra, mulher, você tá me dando uma crise de identidade. A Nicole Kidman e a Sandra Bullock tão perfeitas como essa dupla de irmãs, que vem de uma geração bem antiga de bruxas. Como muitos de vocês sabem, por centenas de anos as bruxas foram associadas a figuras perigosas com más intenções. Numa época em que a religião servia de muleta para pessoas ignorantes, mulheres que causavam um mínimo de desconforto na sociedade, seja por não seguir as regras ou às vezes simplesmente por existir, eram acusadas de bruxaria e queimadas na fogueira. Não dá para dizer que esse preconceito e esse medo da bruxaria se dissipou completamente nos tempos atuais. Vira e mexe a gente vê, né, alguma notícia absurda por aí sobre esse assunto. Mas comparado com antigamente, eu acho que o mundo está se abrindo mais para aquilo que é diferente. Claro que bruxaria pode ser associada com algo negativo em casos específicos, como tudo pode. Tipo, não é porque você assistiu o Bebê de Rosemary que você vai sair por aí chutando grávida. Só que no audiovisual é muito mais fácil a gente ver as bruxas sendo associadas com coisas negativas. De uns tempos pra cá, isso melhorou, né? Não tá sempre associado com maldade, terror, Só que antes era mais difícil, por isso que Da Magia à Sedução é um filme que me alegra muito. Um filme em que a bruxaria é representada pela conexão que essa família tem com a natureza. E a lua hoje tem um círculo à sua volta, sinal de problema não muito longe. Sangue na lua. Eu sei. Sangue na lua. Eu sei. Sangue na lua. Pelo empoderamento feminino individual e em grupo. As mesmas mulheres que se sentiam intimidadas pelas irmãs no começo e atacavam elas por isso, são as que vão ajudar a protagonista no final a ficar mais forte e combater o vilão. Gente, só pra avisar que vai ter umas mudancinhas de look aí durante o vídeo, porque quando eu tava de Hello Kitty, eu não consegui terminar de gravar tudo porque eu comecei a passar mal. Eu tô meio doentinha. Então esse vídeo tá todo recortado com Natálias do passado e Natálias do futuro. Seja dessa forma mais explícita que aparece no filme, ou de uma maneira mais casual no nosso dia a dia, a magia está presente na nossa habilidade de acreditar nas coisas, de conseguir representar em uma forma física um sentimento ou uma intenção. Ou seja, se o seu colarzinho ou blusinha da sorte realmente dão sorte ou não, ninguém sabe. O fato é que esses objetos te lembram um significado, e aí toda vez que você olha pra eles, esse significado é reforçado. Então esses artefatos acabam te deixando mais confiante. Magia não é só feitiços e poções. Seu crachá é só uma estrela. É mais um símbolo. Não pode deter os criminosos em seu caminho. Ele tem poder porque você acredita que tem. Esse filme é uma gracinha, a história é super divertida. Foi lançado em 1998, sendo uma adaptação de um livro best-seller com o mesmo nome. E trata de temas bem interessantes. Ele fala da importância da sororidade e de como é difícil superar o abuso doméstico, porque mesmo largando o cara, muitas vezes ele volta pra te assombrar. A trilha sonora é maravilhosa. A sensação de assistir esse filme é de aconchego e diversão. Só que na época que ele saiu, as críticas foram péssimas. Como assim? O bom é que a audiência concorda comigo, porque assim, não só as críticas antigamente foram ruins, mas você vai no Rotten Tomatoes, as críticas atuais também são ruins. Mas a galera só tá elogios. Elas não têm os críticos. Elas não têm sucesso de bilheteria na época que saiu, mas elas têm o povo. A minha missão aqui hoje é provar pra quem não conhece esse filme que ele é foda. A melhor sessão da tarde que você encontra por aí. E pra quem já conhece, bora rever porque essa história é uma gracinha. Mas antes de começar, eu trouxe aqui pra vocês coisinhas banais que a gente faz no nosso dia a dia, que são consideradas bruxaria. Assoprar a vela no seu aniversário e fazer um pedido, cruzar os dedos quando você quer ter sorte e bater na madeira. É isso,
bora pro filme. Da magia à sedução. A cena de abertura é narrada pelas tias da família, contando que tudo começou quando sua ancestral Maria foi condenada à morte por bruxaria. Quer dizer, o fato de nossa tia ser meio namoradeira não ajudou muito. Tampouco o fato de quase todos os seus amantes terem esposas no comitê de enforcamento. Infelizmente, esse comitê não era composto por pessoas praticantes de BDSM. Antes fosse. Aí esse aglomerado aqui estaria muito mais divertido e nu. Então, assim, o objetivo do povo de enforcar a Maria era pra matar ela. Só que assim, né, se eles fossem do BDSM, talvez teriam comprado uma corda mais resistente e a bruxinha não tinha escapado. E foi esse mesmo dom que salvou a vida dela. Depois de escapar do recalque, ela foi banida pra uma ilha e o boy que tinha prometido ir resgatar ela desapareceu. Foi comprar cigarro e não voltou. O problema é que a Maria estava grávida. Então, assim... Em um momento de desespero, ela lançou um feitiço sobre ela mesma. Nunca mais ela sentiria a agonia do amor. Comitê de enforcamento, volta aqui que eu mudei de ideia, eu quero morrer. Ela ficou tão rancorosa que o feitiço, no final, virou uma maldição. Que ela passou de geração em geração. Uma maldição para todo homem que ousar se apaixonar por qualquer mulher dessa família. Homens, cuidado. E foi exatamente isso que aconteceu com o pai da Nicole Kidman e da Sandra Bullock. Sua mãe ouviu o besouro anunciando a morte de seu pai o dia todo. Quando se ouve o besouro da morte, o homem que amamos vai morrer. Ele morreu. Nas mãos de um besouro assassino. Depois disso, a mãe também morreu, só que de coração partido. Quando eu vi isso, eu achei que a mulher, né, tinha exagerado um pouquinho. Mas não, eu fui pesquisar no Google e existe essa possibilidade de morrer de coração partido. Mais uma paranoia pra minha lista de paranoias. Morrer de coração partido? Chama síndrome de Takotsubo. Eu já tinha medo de milhões de formas de morrer, agora tem mais uma. Então não, padre. Não pode ser que passe, entendeu? Pode ser que a Fleabag morra e a culpa é sua. Enfim, depois de ficarem órfãs, as irmãs Gillian, que é a Nicole Kidman, e Sally, que é a Sandra Bullock, vão morar com as suas titias. Só que ninguém parece ter muita certeza de que essa maldição existe. Pode ser que realmente seja só uma coincidência que todos os homens que se envolvem com essa família, romanticamente, acabam morrendo. Pode ser uma coincidência? Esse mistério aí fica no ar. Mas uma coisa que as meninas têm certeza, porque elas aprendem logo cedo, é que se apaixonar pode ser traumático. Não. Quem diria? Segredo valioso esse, hein? E ó, não conta pra ninguém, não espalha, porque informação é poder e eu acho que os cantores sertanejos não estão sabendo dessa ainda. Então, ó... Vamos manter aqui com a gente esse segredo. As tias bruxinhas têm um negócio fazendo poções de amarração. E é presenciando como as clientes descrevem o tal coração partido que as meninas criam duas visões distintas do amor. Espero nunca me apaixonar. Eu não vejo a hora de me apaixonar. Pra prevenir que ela caia no golpe, a Sally acaba criando um feitiço falando assim, que ela só vai se apaixonar por um cara que tiver milhões de características super aleatórias. Primeiro ele vai ter que saber cantar a música favorita dela. E considerando que ela é uma criança, deve ser, sei lá, tipo Never Say Never. O boy também vai ter que andar de pônei, saber jogar panqueca no ar, ser bonzinho, ter um olho verde e outro azul, ter uma estrela como sua figura favorita. Eu nem sabia que as pessoas tinham uma figura favorita. E vocês não vão acreditar, é muita coincidência. Ele também vai ter que ter dado um like nesse vídeo. E nem existia YouTube nessa época, que coisa estranha. Pensei que não quisesse se apaixonar, mas é isso. O homem dos meus sonhos não existe. Então assim, é muito aleatória, né? Essa mistura de características num homem só. Impossível ele existir, a Sally nunca vai se apaixonar, não tem como, seria muita coincidência, impossível, nunca vai rolar. Justin, cala a boca que você tá dando spoiler. Uns anos se passam e agora adultas, uma das irmãs, a Gillian, pega sua trouxinha de roupas e fala, rapaziada, valeu, falou... Tô indo embora, tá? Tchau, até mais. Tô indo levar a perereca pra passear. A Sally fica toda preocupada e tenta convencer sua irmã de não ir. Mas a Gillian responde, ixi, não tem como dar pra trás agora, ó. Já fiz até passaporte pra minha amiga. Então as irmãs se despedem e prometem um dia se reencontrar e envelhecer juntas. Meu sangue, o seu sangue. Fecha os olhos, galera. Gore, não. Achei que tinha me livrado. Gore, não. E assim a Gillian vaza e vai viajar. Nem se importa com o carinha aí que ela tava junto, porque esse daí não vai aparecer
aparecer mais. As duas irmãs mantêm contato através de cartas, e a Ruiva conta que ela tá curtindo os rolês na piscina, cheia de amigos. Como você diz, a vida é perfeita. Só que apesar de, brotar berinjela no jardim da Jillian, ela só tem olhos pra um cara. Só tenho 2 palavras pra lhe dizer. Jimmy and love. Jimmy and love. Para tudo que quando eu vi essa cena, o meu mundo explodiu. Eu quero ver alguém me convencer de que o Jimmy Angeloff não é a fonte de inspiração da onde se originou, o Rick Spanish. The worst persona I've ever done. Oh, come on. It's true. He's a lying, thieving sociopath. Everyone hates Ricky Spanish. Ricky Spanish. Wow. Sounds like Ricky Spanish. Ricky Spanish. Really is your worst persona ever. Keep your voice down. These people will kill me if they find out I'm... Ricky Spanish. Jimmy Angelo. Voltando pro filme, a Jillian começa a se envolver com o Rick Spanish e manda cartas pra sua irmã contando, das suas novas aventuras. As férias da perereca vão muito bem. E você, querida, como está? Aí, o impossível aconteceu. Diminui as luzes. Isso. Respira fundo que essa notícia vai ser chocante. A menina que prometeu nunca se apaixonar se apaixonou. Não! Uns anos antes da Jillian encontrar o Rick Spanish, a Sally estava dando um rolê na rua e quase quebrou o pescoço pra ver esse moço gatinho passando. J. Smith and JB. I got you, little bro. I can handle him. Aí cortamos pra um tempo depois, a Sally tá mexendo no seu jardim, cuidando, da sua hortinha, quando as tias começam a se perguntar entre si. E aí? Que horas são? Tá na hora? É agora que vai rolar? Tá na hora do quê? Você se pergunta. Sexo! Tá na hora do sexo! Então, do nada, a Sally sente uma vontade de dar o fora dali. As tias lançaram um feitiço nos dois pra eles não ficarem só nos olharzinhos. Então, realmente, é do nada. This Kiss da Fate Hill começa a tocar no fundo e a Sally sai correndo de encontro com esse cara que ela nunca nem falou na vida. E essa cena é assim. Essa cena é um ícone. This kiss. Eles nunca se perguntaram por que do nada eles correram um atrás do outro pra se pegar. Tipo, eu sei que é feitiço, mas imagina, você tá contando pra algum amigo como você conheceu seu namorado, aí você se toca, como que eu conheci ele mesmo? Do nada a gente correu um atrás do outro na rua e começou a se pegar, tipo... Tem alguma coisa estranha nisso. Aliás, esse homem não tem uma fala durante as cenas que ele aparece. Assim, provavelmente ele teve um salário de figurante, porque ele realmente não teve fala. Quem é esse homem? Por quem ela se apaixonou? Eu não sei nada sobre ele. E assim, o melhor de tudo é que o povo da cidade tinha o maior preconceito com a família. Eles achavam que elas eram bruxas más, que matavam seus maridos. Então, desde criança, as duas menininhas sofriam bastante bullying. Tipo, as crianças iam na casa delas pra tacar pedra. Oi, quer brincar? Sua bruxa! Bruxas, vocês são bruxas, vocês são bruxas. Isso não é o melhor de tudo. É que... Deixa eu finalizar minha frase, calma. O melhor de tudo é que, quando ela casou, além dela se apaixonar, gostoso, legal, o pessoal parou de odiar elas. Porque falaram, então, se o marido tá vivo, quer dizer que elas não matam os maridos? Quer dizer que elas não são bruxas? E bruxa é coisa de gente má. Então, se o marido não morreu, elas não devem ser bruxas. Então, agora que o maridão segue vivo, Ninguém mais joga pedras, nem me xinga aos gritos. o pessoal tá pensando, causamos, um pouquinho de bullying a elas, mas assim, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Não, senhor. Esse é o problema. Para de atirar pedra. Chega de atirar pedra. Tá me tocando aqui que também tem um lado bem misógino, da cidade, de não confiar nela quando ela tá solteira. Só que aí quando ela casa e tem um homem do lado dela, aí dá pra confiar. Só que a alegria da Sally não ia durar muito tempo. Shhh, escuta. É o besouro assassino. Mais uma alma se vai, graças ao besouro. E vocês acharam que não ia ter serial killer nessa história? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo você. Não faz isso, não. A
Sally dá uma mini surtada com a morte do amor da sua vida. Não é o amor da vida dela, calma. Mas ela acha que é o amor da vida dela. E pede pras tias fazerem um feitiço pra ele voltar. Mas as tias se recusam, né? Porque o bichão que ia voltar não ia ser o marido dela. Mesmo que o trouxéssemos de volta, não seria o Michael. Seria outra coisa. Uma coisa ruim e anormal. Então a Sally aceita a tragédia que aconteceu com ela e se muda pra casa das titias. Porque agora que ela tá toda depressiva, né, ela precisa de ajuda da família pra cuidar das filhas. E assim ela fica por bastante tempo, acordando meio triste, meio Mr. Lonely. Mas a sofrência não dura muito tempo, porque lá do outro lado do país, a Gillian sente que a sua irmã está passando por um momento, né, de fossa e larga tudo pra ir ver ela. As duas se reconectam, trocam algumas fofocas, a Ruiva conta do Ricky Spanish. E solta que é meio problemática essa parte, eu já aviso vocês, que o moço é tão grudento que às vezes ela coloca a Belladonna na bebida dele pra ele tirar uma sonequinha. Você droga o seu namorado pra poder dormir? Você não acha isso um pouco estranho? Só pra vocês entenderem, o cara é grude nível de não deixar ela ir no banheiro sozinha. Obviamente nada justifica, né, você drogar alguém, mas eu queria dar esse contexto pra vocês entenderem que desde o começo ele já dava indícios de ser uma pessoa possessiva. Já era possessivo, né, não dava indícios, ele já era possessivo, mas ele dava indícios de que ele ia fazer muito pior. Só que esse roteiro é esperto, ele não solta nenhuma informação pra gente aleatoriamente. Tudo que foi citado uma vez vai voltar a aparecer no futuro. Nesta casa, servimos bolo de chocolate no café da manhã. E não ligamos para a hora de dormir e para escovar os dentes. Não haverá chocolate no café da manhã, farão dever de casa depois do jantar, escovarão dentes e cabelos antes de dormir. A Gillian não tá falando isso pra irmã dela à toa. Então vamos ver aqui o que é Belladonna. A Belladonna é uma das plantas mais tóxicas encontradas no hemisfério oriental. A ingestão de apenas uma folha pode ser fatal para um adulto. Interessante. Bom, aí cortamos pra Gillian indo embora e voltando para suas aventuras e a Sally saindo finalmente da fossa. Voltando a cuidar das suas filhas, abrindo uma lojinha de coisinhas naturais, bem gratiluz, ervinhas, skincare. Só que, agora que o marido da Sally morreu, o pessoal não tá mais achando que ela é só uma natureba, sabe? Que gosta de um chazinho. Não, o pessoal tá achando que ela é uma bruxa. E bruxa é coisa ruim, né? É coisa ruim. Megera da sua mãe. Vocês acharam que tinha acabado, né? Mas o drama sempre arranja uma forma de voltar. A Sally então expulsa a pirralhada de lá e é a vida que segue. Espero que pegue catapora. Ela estava brincando, ela estava... Não tava não, mamãe. Durante todo o filme a gente vê a família falando de feitiços, tipo as tias estão, né, sempre se metendo na vida amorosa dos outros. Bem coisa de velhinha que se reúne na rua, sabe? Fazendo duas pessoas que nem se conhecem se apaixonar e começar uma família do nada. Bem normal. Então as filhas da Sally, né, que estão sempre em contato com isso, queriam aprender e mexer com magia. Só que a Sally é meio contra. A lojinha de coisas naturais dela é realmente só coisas naturais. Desde o começo ela fica, eu não quero poderes, eu não quero ser especial, eu quero ser uma pessoa normal, a recusa do chamado, bem jornada de herói mesmo. Só que assim, quanto mais ela recusar o chamado, mais a narrativa vai querer estimular ela a fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela tinha dito não ao amor, aí foi lá e se apaixonou. E agora que ela sabe o que é sentir essas borboletas no estômago, ela quer isso de novo. Então ela manda pra Gillian uma carta bem caliente. Em inglês, essa parte não é tão intensa. Você entende que ela tá fazendo um texto meio poético, falando que tem algo faltando na vida dela, tá faltando uma alma gêmea, sabe? Só que no dublado, meu Deus. Não acredito que eu vou ter que dublar essa parte. Que vergonha. Às vezes sinto um buraco dentro de mim. Às vezes sinto um buraco dentro de mim. Um vazio que parece me incendiar. Sonho em me sentir completa e não ir dormir carente toda noite. Agora tem eu falando isso na internet. Valeu! Enfim, né, galera? A Sally tá solteira, hein? Só quero alguém que me ame. Quero ser notada. Tadinha dela. Só queria arranjar um boy pra dividir o lanche. Não é pedir muito, né? E aí, enquanto ela tá indo enviar essa carta caliente, o telefone toca. Trim, trim!
Dilly. E lá de longe a Sally sabe que é a irmã dela. Que conexão. Olha só, tô arrepiada. A Jillian tá ligando pra Sally porque ela tá desesperada. Ela tá querendo que a irmã vá buscar ela. Porque o Ricky Spanish era violento e agora ela tá tentando largar dele. A Sally obviamente vai. E aí quando ela chega no motel pra buscar a irmã, a Jillian se toca. Ah, eu esqueci o meu colarzinho da sorte no carro do Rick Spanish. Então, a trouxa vai lá buscar o colarzinho. Então o Rick Spanish sequestra as irmãs e começa todo com um papinho pretensioso de um autor aí que ele gosta. Se eu tivesse nesse carro, eu falava: ai, me mata logo que eu não aguento mais esse papo chato. Nisso, nesse blá 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 dele, a Jillian solta uma magiquinha e consegue conversar, meio que pelo poder da mente. Coisa de bruxa, gente, vocês não entenderiam. Ela consegue conversar com a irmã dela pelo retrovisor. Ai, olha. A beladona tá na bolsa da Jillian. Eu agora estou muito afim de irmãs. Aí o que a Sally faz? Envenena o filho da puta. Que triste. Nunca vou superar essa morte. Partiu o enterro. Vamos ler aqui. A beladona é capaz de provocar estados de coma ou morte se mal administrada. Ops. Só que a Sally não queria matar ele. Ela só queria colocar ele pra mimir um pouquinho. Jimmy, por favor. Ei, para com isso. Sally, ele apagou. Oh, meu Deus. Quanto deu pra ele, Sally? Eu não sei, Dilly, eu não usei o medidor, ele estava tentando matar você. As duas chegam na conclusão de que a polícia não vai acreditar nelas, que eles não vão acreditar que a morte foi acidental. Assim, foi legítima defesa, mas elas não querem arriscar da Sally perder a guarda das crianças. Você devia parar de fumar, Dilly. Por quê? Vou pegar perpétua mesmo. Melhor fumar 2 de uma vez e encurtar a sentença. Então o que elas fazem? Enterram o corpo dele por aí e fogem? Não, gente, não é nada muito extremo, não. Elas só tentam reviver ele. É uma tristeza, né, que em 98 ainda não tinha saído No Body, No Crime. Porque aí elas saberiam que só sumir com o corpo. Mas não, elas pensam, se ele reviver, é como se o assassinato nem tivesse acontecido. Assassinato não conta se você revive, entendeu? Afinal, é possível, né? Porque as tias falaram que realmente dava pra reviver o marido anônimo lá da Sally. Elas só não quiseram. Mas que dá. Tá. Não, elas tinham razão, ele voltaria como uma coisa ruim e anormal. Mas Jimmy já é uma coisa ruim e anormal, não me importa como ele vai voltar, desde que tenha pulsação. Não, você... que pesado. Tá me devendo um enorme favor. Como vocês sabem, recentemente eu também fui ressuscitada. Então agora eu peço que vocês não associem o que vai acontecer a seguir no filme comigo. Tem gente que volta, mas tem gente que volta boa. Eu sou o caso da pessoa que voltou boa. Eu voltei com apenas boas intenções. Frases de um ritual que eu não quero falar porque eu não quero convocar nenhum espírito aqui na minha casa. Frase de um ritual que eu não quero falar porque eu não quero convocar nenhum espírito aqui na minha casa. Bom, então as irmãs fazem um ritual pro Ricky Spanish voltar. Só que, pra não surpresa de todos, ele volta mal. Se você achava ele ruim antes, imagina ele ruim e com poderes de pessoa morta. Jimmy? Oi? Eu quero que você seja minha esposa, eu quero que você seja... Sabe aquele ditado, reza pela alma porque o corpo já foi? Então, mas se a pessoa não tem corpo e nem alma mais, você reza pelo quê? Nada, você usa uma frigideira pra matar ela. Agora morto de vez, será? As irmãs enterram ele, sabe aonde? No jardim. Ninguém aqui nunca assistiu uma sériezinha de policial pra saber que essa coisa mais estúpida que você pode fazer, né? Bom, aí os dias se passam, elas continuam vivendo a vidinha normal delas, a titia Jillian se muda pra casa, a Sally vai num encontro de mães e a Jillian resolve aparecer pra dar uma causada também. Incrível. Aquilo é uma cobra tatuada? É, e tem outra no seio também. É, eu estou de volta. Segurem os seus maridos, meninas. E numa certa noite, as mulheres da família se reúnem, começam a beber, se xingar com amor. Coisa de família, sabe? Desde quando ser promíscuo é um crime nessa família? Mais uma cena icônica nesse filme, e o que eu gostei bastante dela é que eles deixam claro que a Jillian gosta de pegar um monte de cara e a Sally não gosta de pegar ninguém. E tá tudo bem, as duas são diferentes.
E é isso aí. Nenhuma é melhor ou pior que a outra, elas só são diferentes. Tanto que a Jillian não vai deixar de ser namoradeira, não vai deixar de flertar com geral, só porque ela encontrou uma maçã ruim. Ela vai continuar a mesma pessoa. Aí a festinha delas acaba porque as duas irmãs se tocam que elas estavam bebendo uma tequila de marca específica. A mesma tequila que aquele moço morto, sabe, gostava de beber quando ele estava vivo. Só que ele morreu, né? Então o que essa tequila tá fazendo aí? Aí as tias contam que essa bebidinha estava na porta de entrada da casa. Ou seja, quem deixou lá se o boy está supostamente morto? As duas irmãs surtam, ficam, fudeu, não acredito, E as tias não entendem nada. Elas perguntam, e aí galera, o que tá acontecendo? As duas não querem responder, então as tias falam, beleza, a gente vai vazar, vocês limpem a sua bagunça, porque a gente sabe que rolou alguma coisa ruim, vocês não querem contar o que é, então a gente não vai ajudar. Tchau. Achei que elas abandonaram o barco muito rápido, mas tudo bem, né? A minha curiosidade não ia deixar eu ir embora, não. Eu ia querer saber o que tá acontecendo. Apesar que, considerando o que vem a seguir, provavelmente eu também teria vazado. Uma das criancinhas começa a ver um espírito de homem no jardim. Só que só ela consegue ver, mais ninguém. Mano, criança vendo espírito, vai embora. Deixa a casa, tipo assim, perdeu a casa. Investi tudo que eu tinha na casa. Recomeça. Como assim recomeçar? Eu investi tudo que eu tinha. Meu filho, é um espírito. É um espírito. Não tem como ganhar de espírito. Só desiste. Desiste que é melhor. Opa, tem alguém batendo na porta. Quem será que é? As tias arrependidas de terem vazado e abandonado as meninas? Não, é um detetive atrás do Rick Spanish. Porque pelo jeito ele desapareceu. Como assim ele desapareceu? Que estranho. Isso aí é novidade pra gente, ninguém tava sabendo. Aí o detetive pede pra Sally chamar a irmã dela, porque como os dois estavam de namorico, talvez ela saiba pra onde ele foi. Dilly, tem um policial lá embaixo procurando pelo Jimmy e ele quer falar com você. Eu não vou conseguir mentir pra ele. Ai meu Deus, é claro que você vai conseguir mentir pra ele. Aí uma coisa muito legal de ver desenrolar no roteiro, por algum motivo que a gente ainda não sabe, a Sally simplesmente não consegue mentir pro detetive. Peguem essa informação porque tudo que ela fala pra ele durante o filme é verdade, só que a forma que ela diz meio que camufla essa honestidade dela, parece que ela tá sendo irônica. Estão escondendo James Angelov? Não nesta casa. Tecnicamente, ele não tá na casa, ele tá no jardim. Aí enquanto a Jillian se arruma, a Sally desce pra conversar com o detetive e perguntar como que ele encontrou elas. Isto. Leu minha carta? Sim, senhora, eu li. É aquela carta, sabe? A caliente. E não ir dormir carente toda noite. É uma carta muito pessoal. Sim, senhora, é. O quê? Um tempinho depois, a Jillian desce pelas escadas usando o vestido mais lindo de todos. Puta que pariu! Como ruiva fica bem de verde. Aí a Jillian fica toda de gracinha com o detetive pra ver, né, se ela consegue despistar ele com a beleza dela. Em toda a sua vida. Pode soltar a minha mão? E por fim, solta essa aqui. Eu não chamaria exatamente de meu namorado, porque, na verdade, ele é mais um grande erro. Isso daí foi obra dele, é? Quando um homem me bate é só uma vez. Habla mesmo, Jillian, habla. Então, depois delas negarem, né, que o Rick Spanish tá com elas, o detetive pergunta, é mesmo? O que o carro dele tá fazendo na porta da casa de vocês? Se você vai esconder um crime, esconda o seu crime. Gente, a vida delas teria sido muito mais fácil se elas tivessem admitido a verdade, porque elas são péssimas de serem criminosas. Como a Sally não consegue mentir, ela entra em pânico total e incorpora uma grande X9. O que é assim, mais uma cena icônica, puta que pariu, esse filme é uma máquina de cenas icônicas. Nós roubamos isso, é um crime. Mas ele praticamente a sequestrou. Ele a sequestrou? Bom, ele não a sequestrou exatamente, foi mais um raptozinho. Então quer dizer que ninguém sabe onde ele está? O detetive junta as meninas e fala assim, Jillian, seu ex-namorado matou uma mulher 2 anos atrás e marcou ela com um anel. O cara é meio perigoso. Aí elas trocam olhares tipo, eita porra. Detalhe, no dia do sequestro, ele também tentou marcar a Jillian com o anel. Ou seja, ele provavelmente não ia parar de perseguir ela até matar, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Enfim, as meninas
Não contam nada. E o detetive vaza depois de coletar algumas evidências do carro. Aí a gente tem uma montagem dele entrevistando as pessoas na cidade, perguntando sobre as irmãs. Alguém conta que no Halloween elas sobem no telhado e saem voando por aí. E uma velhinha conta que elas comem placenta pra não envelhecer. Elas têm uma loja e servem uma espécie de placenta. E é por isso que não envelhecem. Acredite, elas não envelhecem. E lembra do moleque que chama a mãe dos outros de megera? Ei, como vai a megera da sua mãe? Ele também aparece, pelo jeito ele pegou catapora. Depois contam pra ele da maldição dos maridos que sempre morrem. Mas tem uma pessoa nessa montagem que se salva e que fala uma coisa sensata. Bruxa, sim. Mal, não. Você encontra médiums vez por outra, matança de animais, rituais com cadáveres, mas isso é muito raro. É uma denominação pagã. A investigação continua? Detetive, a gente sabe que você gostou daquela carta. E ele se convida pra ir pra casa da Sally pra continuar, né, fazendo perguntas. E realmente ele encontra mais pistas, porque assim que ele chega na casa, ele encontra a arma do crime. Belladonna. Por que você tem Belladonna na sua casa? Nunca mais compre Belladonna. Acabou Belladonna nessa casa. É um sedativo. As pessoas põem no chá pra relaxar, acalma os nervos. As pessoas também usam como veneno. Que pessoas? Feiticeiras. Bruxas. Aí o detetive conta que ele tá todo confuso, que ele não sabe no que acreditar, que o povo da cidade tá falando um monte de maluquice pra ele, falando que elas são adoradoras do diabo. Não há demônios nessa arte. A Sally explica que tudo que ela faz são produtinhos gratiluz e que magia é muito mais um estado de espírito do que realmente um feitiço. E aí vem aquela cena que a gente viu no começo do vídeo. É só uma estrela. Ele tem poder porque você acredita que tem. O detetive então faz uma pergunta muito importante pra Sally e lembrem que ela não consegue mentir. Você ou sua irmã mataram James Angelov? Ah, sim. Algumas vezes. O pessoal convida o detetive pra, né, almoçar com ela, só que a tia Gillian jogou um feiticinho na comida dele pra expulsar ele da cidade e finalmente deixá-las em paz. A Sally não tava sabendo disso porque ela é meio contra a magia e blá blá blá, mas as criancinhas estavam. Uma delas, aliás, acaba se tocando que, a figura favorita dele é uma estrela. Ele sabe cantar a mesma música que a sua mãe e virar panqueca no ar. Exatamente como a lista que a Sally fez quando ela era novinha. Então essa filha sabota o plano da tia e joga fora a comida que elas prepararam. A menininha quer que sua mãe fique com o seu homem dos sonhos. Ela não quer que ele vá embora. Mesmo que esse homem tenha o poder, né, de prender a Sally. E aí a menininha vai ficar com uma mãe na cadeia e um pai morto. E por falar em prisão, um sapo que estava no jardim vomita o anel do Ricky Spanish bem na frente do detetive. É melhor que arranje um bom advogado. A gente tem que manter a história. Sem um corpo não há crime. Olha só quem resolveu ouvir Taylor. Só que o corpo tá enterrado no jardim, né? Onde será que vai ser o primeiro lugar que a polícia vai procurar? Então as irmãs brigam porque a Sally tá meio que cansada de ficar sempre resolvendo os B.O.s da Gillian. Bom, pelo menos eu vivi a minha vida. E você me odeia por isso, porque você morre de medo, tá bom? Gillian, eu não odeio você. A Gillian, em troca, fala pra Sally que ela tá em negação porque ela é uma bruxa super foda, que ela tá desperdiçando o talento dela, blá blá blá, que ela não tá sendo verdadeira com ela mesma. E aí a Sally diz: tá querendo me ver ser autêntica? Hã? Então observe. E corre pro detetive contar toda a verdade. Porque esconder esse crime tá corroendo ela. Então fazer a coisa certa é a maneira que ela encontra de ser verdadeira com ela mesma. Achando o detetive, ela fala pra ele: quero confessar. E ele fala: beleza, só que entra aqui no meu Airbnb porque eu vou gravar tudo. Nisso, quando ela entra aqui, que ela encontra a sua cartinha caliente. Quantas vezes leu minha carta? Algumas. Eu preciso estudar todas as provas. O detetive desconversa, né? E pergunta: e aí? Cadê o boy? Onde está James Angelov? Acho que está no mundo espiritual. Você acha que está morto? Não, eu acho que ele está assombrando a gente. A Sally começa a confessar alguns detalhes do crime, sem confessar de verdade, mas, dando a entender que o boy foi punido, que não foi a Gillian a responsável, mas que foi ela. Mas antes dela se entregar de vez, o detetive fala: calma, amiga. Arranja um advogado, entenda seus direitos, e aí você volta na delegacia e me conta toda a verdade. Agora, mudando de assunto pra uma coisa meio nada a ver, vamos se beijar? É isso, né? Se amar demais fosse crime, me
prendam por esse tal delito. Só que antes do oba-oba rolar de vez, a Sally para tudo porque ela se toca. O detetive tem um olho verde e outro azul. Vem, Justin. A Sally volta pra casa com blue balls. Quando ela chega lá, tá a maior gritaria com as crianças correndo pelas escadas e a Gillian sendo possuída pelo exorcista. O detetive, pelo jeito, veio seguindo a Sally, né? Porque ele aparece do nada e, como o bom policial que ele é, aponta a arma primeiro e faz perguntas depois. Se esse filho da puta tivesse matado a Gillian, eu juro por Deus. Oficial, olhar pra você me faz sentir saudade. Os dois ficam se encarando por alguns segundos. O espírito confessa que tava com saudade do detetive. Mas aí ele percebe uma troca de olhares do seu crush com a Sally. E fica puto, né? E todo enciumado ele fala, não, o coração dele é meu. E mete a mãozona de fantasma dele no peito do detetive. Só que o que ele encontra é um distintivo de prata. Então ele fica todo dodói e puf, se desfaz. Uhul! O mocinho salvou as donzelas em perigo. Fim do filme. Bé, errado. Quem assistiu Supernatural sabe muito bem que prata espanta os espíritos, mas não mata. E outra, não ia casar com a temática de empoderamento do filme fazer elas sendo salvas por um cara. A Sally e o detetive começam a conversar e ele diz, olha, tecnicamente o que rolou aqui ficou, né, meio sobrenatural demais, não tem muito a ver com as leis humanas, então vamos deixar quieto? Vamos falar de coisa boa? E sua cartinha caliente, hein? Eu adorei ela. Rola uma declaração entre eles e a Sally conta, amigo, é o seguinte, quando eu era criança, eu meio que fiz um feitiço pro mundo pedindo por alguém igual a você. Então, será que nós estamos apaixonados ou é magia? Tipo, não foi uma escolha deles, é uma ilusão. Eu pedi qualidades num homem que eu sabia que não poderiam existir. Mas você existe. Então eles chegam na conclusão que é assim, cada um vai pro seu canto, se for pra ser, será. É isso. Tchau. Agora vai ser difícil. Sabe de uma coisa? Também desejei você. Muito triste. Hoje a skincare vai ser feita de lágrimas. Bacana, acabou o filme? Não, a Gillian tá possuída. Duas irmãs. Coincidentemente, as tias chegam bem nessa hora e resolvem finalmente ajudar as sobrinhas. Uhul! Hora do exorcismo! Temos que fazer o espírito voltar para o túmulo, só com uma convenção de bruxas. 9 mulheres, mas 12 seria melhor. Tem alguma amiga? Então a Sally começa a ligar para todas as mães da sala da filha dela, as mesmas mães que ficavam julgando a Gillian e fazendo fofoquinha pela cidade. Sabe aquilo tudo que vivem dizendo de mim? Pois é verdade, eu sou uma bruxa. Eu tenho ótimas notícias. Sally saiu do armário. Aí, sabendo finalmente da verdade e não tendo mais esse mistério e medo no ar, mais o fato da Sally admitir que a irmã dela tá sendo perseguida por um homem abusivo, as mulheres todas resolvem ajudar na bruxaria. Uma delas até admite, desde criança eu queria ser convidada para entrar na sua casa. Então a gente entende que com comunicação e expondo suas vulnerabilidades, essas mulheres podiam ter se tornado amigas há muito tempo. Meio merda que as bruxinhas tiveram que sofrer por tanto tempo, mas enfim, antes tarde do que nunca, pelo menos elas estão aí pra ajudar. Uma vez eu estava longe da cidade, minha filha teve um pesadelo e eu juro por Deus que eu ouvi ela chorando. É verdade. Há uma bruxinha em todas nós. Ai, que cena fofa! O grupinho se junta então num círculo ao redor da Gillian e o ritual começa. Só que o processo é muito dolorido pra Gillian, então ela meio que implora pra Sally deixar o Ricky Spanish levá-la embora. Ele quer só a mim. Não morra agora, Gillian, por favor. Vamos morrer juntas, você se lembra? Na mesma hora você prometeu e hoje não é o dia. A Sally resolve então finalmente ouvir o chamado que tava aqui, blá blá blá, no ouvido dela durante o filme todo e usa seus poderes de bruxa. Meu sangue, seu sangue, sangue de Maria, agora! Aí ela convoca a ancestral delas, a Maria, e com a ajuda de todas as mulheres reunidas, consegue ter força suficiente para salvar a Gillian. E assim, além de se livrar do encosto, elas conseguem se livrar da maldição. Agora, senhoras, vamos limpar a casa! No
dia seguinte, as irmãs recebem uma carta da polícia concluindo que a morte do doidinho lá foi acidental. O que você faria, Dilly? Eu faria tudo. Pelo cara certo. Aí a Sally quer se comunicar com o detetive, e em vez de, pegar o telefone e ligar pra ele, ela resolve fazer uma gracinha e manda uma folha pra encontrar o moço que tá em outra cidade ou outro estado, não sei o quão longe ele tá, mas ele tá longe. É bem potente a mágica. Obviamente ele recebe a mensagem, e volta pra cidadezinha pra ficar com ela. Um tempo se passa, e no Dia das Bruxas a família toda se reúne no telhado pra fazer uma gracinha com a cidade. Essa cena é muito fofinha. Tipo, agora todo mundo respeita elas e o que antes era uma fofoca escrota virou uma tradição. É fofa essa cena? É muito fofa. Mas assim, se tivessem tacado pedra em mim a vida inteira, eu não sei se eu tinha perdoado tão fácil. Claro, o pessoal ajudou a salvar a vida da Gillian, Então, acho que faz sentido perdoar eles. O filme acaba por aqui, só que antes de eu finalizar o vídeo, eu queria contar pra vocês uma coisinha que eu descobri procurando curiosidades sobre da magia e a sedução. A equipe não conseguiu achar a casa perfeita que eles estavam imaginando. Tipo, tava difícil de achar esse estilo de casa nesse estilo de paisagem. Então eles construíram do zero, e essa casa aqui que a gente vê é só um casco. Tipo, não tem nada dentro, é oco. E aí o interior foi todo feito em sets de filmagem em Los Angeles. Ficou foda pra caralho. Eu nunca iria imaginar que foi tudo fake assim. Eu super achei que essa casa existia. Desculpa se eu arruinei a infância de alguém. Mas é isso, só me faz apreciar ainda mais a qualidade desse filme e o esforço que a equipe toda teve. Tipo, as filmagens são lindas, tudo, os cenários, o figurino, as atuações, tudo é perfeito. É isso, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu acho que esse foi o mais longo que eu já fiz, Mas valeu a pena porque mesmo gripada eu me diverti bastante fazendo ele. Esse filme é tão fofinho. Espero que tenha valido pra você também. Tchau, tchau. Vou vazar na minha vassoura. Caramba, hein? A cidade é pequena daqui.